Agora 10 horas 38 minutos, agora sim, né? Já fazia aí um bom tempo, né? Que eu não conversava com o Dr. Cássio, estava viajando, curtindo um pouquinho com a família e isso faz muito bem, né? Até para recuperar as forças, né, doutor? E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios, né? Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado civil e hoje nós vamos bater um papo muito agradável. Seja bem-vindo novamente nessa sexta-feira, doutor. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com um pouco mais de conhecimento jurídico aí para a população. Sempre contribui, doutor, porque o senhor sempre sabe explicar muito bem, é embasado, tem conhecimento de causa e hoje nós vamos falar de um assunto que acontece muito aí nas famílias, né, catarinenses, nas famílias de todo o Brasil e também, por que não, aqui na nossa região de Balneário e também Camboriú. Já chegou pergunta para o doutor. Bom dia, doutor Cássio. Vamos falar sobre, né, abandono afetivo, enfim, outras partes dessa área aí, né, doutor, que é muito pertinente no dia de hoje. Chegou uma pergunta do doutor Cássio: o que é abandono afetivo, doutor? Estão perguntando aqui. E a negligência no ausente do convívio familiar. Isso o senhor pode esclarecer para nós, por favor. Bom, Adilson, é assim, é importante primeiro destacar quanto complexa a explicação desse tema, porque ele ainda não existe um entendimento pacificado no STJ. Tá? Nós temos uma divergência de interpretação entre a terceira turma e a quarta turma do STJ. Então, hoje a gente aplica o que vem sendo tratado na maioria dos tribunais, o que vem sendo interpretado pelo IBDFRAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, a gente tenta trazer um norte na explicação, com base nessas balizas. Mas existe um conflito hoje muito grande no STJ sobre a efetividade do abandono afetivo e o que efetivamente configuraria o abandono afetivo. Perfeito. O abandono afetivo, num conceito básico, ele seria a negligência moral do genitor para com o filho ou do filho para com o seu genitor. A ideia é de que o pai, na maioria das vezes, a obrigação dele não se limita à questão financeira, mas também existe para com o filho uma obrigação moral de cuidado, de atenção afetiva, de responsabilidade no sentido de criação da sua personalidade, do seu ser. E não apenas a questão de mantê-lo junto à mãe, as necessidades financeiras, de alimento, de estudo, mas sim uma questão maior, uma questão de presença, uma questão de cuidado. É um pouco mais ampla essa responsabilidade. Cuidado intelectual da criança, né? O acompanhamento, o desenvolvimento, né, doutor? Isso. Inclusive se fala em divisões do abandono afetivo, né? O abandono afetivo educacional, que é quando o pai ou a mãe, eles acabam não dando a educação ao filho, não o matriculam no período escolar corretamente junto às instituições de ensino. Existe o abandono afetivo, que está mais vinculado àquela sensação de paternidade, aquela presença do pai, aquela presença da mãe na questão afetiva para com a criança. Então, existe dentro dos nossos tribunais e dentro dos juristas, né, a interpretação de que o cuidado do genitor ele ultrapassa a questão de apenas pagar as despesas da criança, que o pai e a mãe também têm a responsabilidade de afeto, de cuidar dessa criança psicologicamente. Esta seria a ideia. Eu vou pegar um gancho, doutor, no seu raciocínio, porque o que nós temos aí, conhecimento também, ao longo da vivência também com a população, é que os pais, né, ou o pai, entre aspas, não existe pai e pais, né? Eles pagam pensão, acho que está tudo certo. Não, estou pagando pensão, está tudo bem. E não se preocupa exatamente, né, no desenvolvimento da criança, que a criança precisa de acompanhamento, de auxílio, de afeto do pai, mas tem muitos e muitos casos como esse, né, doutor? Na verdade, a gente tem, na maioria dos casos, é o pai que comete esse tipo de situação, né? A grande parte das situações, o pai sai de casa, ele rompe a união estável, ele rompe o relacionamento, mas ele acaba rompendo o vínculo com o filho também. E isso é um grande equívoco, porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Exatamente. E as pessoas confundem muito essa situação. Então, assim, eu estou pagando a pensão, eu estou cumprindo com a minha obrigação como pai. Isso é um equívoco.
Porque, na verdade, a obrigação como pai, ela transcende a questão financeira. Com certeza Ela absoluta, vai doutor. na questão financeira, ela vai também na questão Além. emocional, na questão de cuidado psicológico dessa criança. Então, assim, é importante as pessoas entender que esta ausência, ela está sendo interpretada pelo tribunal, na grande maioria dos casos, como uma responsabilidade, inclusive, de indenizar a criança pelos efeitos dessa ausência. Nós temos alguns julgados recentes com valores de R$200 mil, R$50 mil, dependendo do caso em específico, que tem que ser analisado o laudo psicológico, o quanto que isso afetou a criança, as provas do processo. Nós temos decisões do STJ de R$200 mil condenando o pai pelo fato de que ele simplesmente, após o término do relacionamento, ele recusou aquela criança. É como se ele se separou da mãe e da criança. Sim. E essa criança, no futuro, se vendo traumatizada pelo abandono, falta pela ausência, do afeto do pai, exatamente, pela ausência do seu genitor, buscou o Poder Judiciário e o Poder Judiciário interpretou que o pai falhou como pai naquele momento e que deve indenizar a filha para que ela possa se buscar um tratamento, se recuperar, alguma coisa assim, mas pelo menos pelo prejuízo psicológico gerado pela situação. Então, tá aí o recado para você, pai, que acha que só pagando pensão já tá bom demais, está cumprindo com as obrigações, negativo, viu? Você pode ser processado e daí vai sair bem mais caro, né, doutora? Sim, sim. Se for constatado, né, o não afeto, né, o não acompanhamento do filho na sua formação, não é? Sim, é interessante até esse tema, Adilson. Muito interessante. A gente tem um pensamento muito profundo, assim, sobre a responsabilidade de criação de um ser, o quanto que os pais têm de obrigação para com os filhos com os pais. É uma explicação que talvez nesse momento que nós temos eu não consiga trazer tudo. Claro. Mas o importante é a gente demonstrar. Nós temos uma quarta turma do STJ que ela é um pouco mais conservadora no sentido de interpretar que ninguém é obrigado a amar ninguém, de que não haveria essa obrigação emocional do genitor para com o filho. Mas nós temos uma terceira turma que vem divergindo no STJ, inclusive a proposta de lei correndo hoje no Congresso Nacional para tipificar como crime, para tipificar como ato ilícito punível com indenização por dano moral, para já não deixar mais na mão do juiz a interpretação se é dano moral ou não. Perfeito. Eles já existe um projeto de lei hoje correndo para que ocorreu o abandono efetivamente ao dano moral, não exista mais a necessidade da discussão da prova em si. Então, assim, a gente vê que existe uma corrente muito forte hoje do Estado, de um modo geral, trazer a conscientização para a população de que a responsabilidade de criar um ser não é basicamente da comida. É estruturar ele psicologicamente, socialmente para o convívio na sociedade. E isso é muito importante que os pais compreendam. Nós temos um dispositivo também no artigo 249 do ECA, que é quando aquele que falha no pátrio poder, aquele que negligencia as suas obrigações do pátrio poder, ele pode ser multado, inclusive em 20 salários mínimos, lá está previsto no 249 do ECA. Então é importante que a gente entenda que já existe uma previsão de punição financeira no ECA pelo abandono, entre aspas, das obrigações pátrias, mas a gente ainda está falando hoje de uma indenização moral por essa situação. Então, assim, o conselho é pai, mãe, né, que às vezes a criança mora com o pai, também nós temos esses casos, a obrigação não se limita à questão financeira. É importante zelar pelo convívio afetivo, é importante cuidar do desenvolvimento psicológico e social desse ser, porque pode vir a ter uma consequência futura aí muito maior. Óbvio que eu sempre falo assim, né, Dilson? As pessoas elas têm que interpretar que quando você está fazendo isso com o seu filho, eu penso que os R$200 mil, os R$100 mil, eventualmente, de uma decisão judicial, nem é o ponto-chave da situação. Mas é uma situação que você vai causar, que é você perder a oportunidade de ter uma boa relação com o seu filho, esse tempo vai passar, isso é uma coisa que não se recupera, e o quanto que isso vai causar de consequência para este ser que é seu filho. Então, assim, que as pessoas tomem cuidado nessa dinâmica, para que o futuro a gente não se arrependa e não consiga mais retornar atrás e consiga fazer alguma coisa para recuperar, porque não tem mais o que fazer. O tempo perdido é o tempo perdido. 10 horas e 48 minutos, hoje sexta-feira, papo agradável, um tema muito abrangente, muito pertinente, né, que acontece de verdade, né, na nossa sociedade. E hoje o papo é com o doutor
Cássio, né? Timóteo da Costa, que é o nosso advogado cívico, e o tema não poderia ser melhor, né? Que o tema é abandono afetivo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, já voltamos com mais um bate-papo aqui que tá legal demais nessa sexta-feira, é um instante só. Voltamos diretamente do Complexo Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense. Para você, amigo trabalhador, dona de casa, nos diversos bairros da nossa cidade de Balneário Camboriú e também Itajaí, Navegantes, enfim, Itapema, onde quer que chegue o sinal da nossa TVC Panorama, sejam bem-vindos no programa A Hora do Povo desta sexta-feira. O papo hoje é com o doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado civil e empresarial, e hoje o tema é muito legal, muito abrangente, né? Que é o abandono, sobre o abandono afetivo. Para você, pai irresponsável, que acha que pagando pensão está tudo certo, está tudo resolvido, não está não, hein? Presta atenção hoje, porque o doutor Cássio está esclarecendo e o prejuízo pode ser muito grande, não é, doutor Cássio? Sim, com certeza. Voltamos então. Doutor, tem uma pergunta aqui da Rose, aqui do centro de Balneário Camboriú, perguntando, bom dia, doutor, a criança é obrigada a ficar com o pai? Como é que é definido isso? É definido na justiça, Sim. né? Esta pergunta, ela vai abrir um leque para a gente discutir dois pontos. Dois aqui, pontos. Tá? Primeiro assim, os interesses do menor, as vontades do menor devem ser sempre respeitadas. Então, em hipótese alguma, deve ser forçado esse convívio. Se a criança ela não quer ver o pai, ela está resistindo a essa visita, não devemos forçar, mas devemos buscar o apoio de um psicólogo, de um especialista para entender o que está acontecendo. Porque se eventualmente existe algum tipo de violência do pai para com a criança, ou se existe algum trauma, alguma coisa, é necessário ser analisado o porquê que essa criança quer se afastar do pai. Ponto. A gente tem que analisar que nessa situação, a recusa da mãe de deixar a criança ir é válida porque advém de uma vontade da criança e a mãe, para se precaver, até para que não haja aplicação de uma eventual alienação parental e ela eventualmente vir a perder a guarda dessa criança, ela mesma deve buscar o apoio de uma psicóloga, buscar um suporte de um especialista para fazer uma análise detalhada do que está acontecendo, perfeito? Agora nós temos que entender que acontece uma segunda situação, onde a mãe nutre essa situação para com o filho. E a gente tem que cuidar que muitas vezes esse alimento dado psicológico à criança pode ser tanto positivo quanto negativo. A mãe, intuitivo ou inconsciente. Muitas vezes a mãe pode dizer, olha, teu pai é ruim, teu pai magoou a mãe, teu pai não é uma pessoa legal, e a mãe conscientemente alimentar esse interesse do menor de se abster da vida do pai, de ficar longe do pai. Mas muitas vezes isso também acontece de forma inconsciente, onde a mãe, ao reclamar dos traumas do relacionamento, reclamar da dinâmica que ela possui com o seu ex-marido, e a criança ouvindo isso, ela nutre essa situação para a criança, vai alimentando esse sentimento, e aquilo que pertence ao relacionamento vai para o relacionamento entre pai e filho. E daí a gente enfrenta uma dificuldade, que é o quê? O filho não quer estar com o pai, mas não por um problema que existe entre os dois. E não quer estar porque a mãe está alimentando na criança um problema que existiu do seu relacionamento. Então a gente precisa sempre entender bem essa dinâmica. Sim. E aquele que possui a guarda da criança tem que agir com muita maturidade, com sabedoria, separar as coisas. Meu filho não quer estar com o pai, não quer falar. Espera aí. Alerta, vamos analisar o que está acontecendo. É necessário um estudo psicológico, porque muitas vezes, ao chegar no estudo psicológico, a mãe se depara com uma realidade. Eu estou falando do pai erroneamente, eu estou nutrindo isso. E muitas vezes as mães também não sabem dessa situação, elas inconscientemente fazem isso. Então é importante que um especialista desta área familiar, um psicólogo, faça uma análise e evite esse tipo de situação. Eu sempre faço um apelo à população que as pessoas ajam com maturidade com as crianças. Separem os problemas conjugais, os problemas financeiros, os traumas do passado. Longe das crianças. Longe das crianças. Para não misturar tudo, Para não misturar. A criança precisa de dinheiro para se manter, por isso que nós temos a pensão alimentícia. A criança precisa do convívio do pai e da mãe para que ela seja um adulto mais seguro, para que ela tenha a sabedoria psicológica para lidar com os desafios do futuro. Então, assim, o pai e a mãe precisam, nesses momentos de recusa,
acender um alerta, alguma coisa está acontecendo. Agora, é importante deixar claro, em momento algum a criança deve ser pegada pelo braço e levada à força, porque o estatuto da criança e adolescente é claro, os interesses do menor devem ser respeitados sempre, sempre. Mas existe uma necessidade de melhor análise por que essa criança não quer ir. Até porque é um sinal, né, doutor? Isso. Se a criança não quer ir com o pai ou não quer ficar o final de semana com o pai, alguma coisa está acontecendo, né? Como o senhor bem frisou, né? E deixar bem claro também, né, a parte que o senhor falou ali, separar, o casal separar, né, brigas ou discussões extras, né, conjugais ou durante o relacionamento, separar da criança, de preferência não deixar que a criança fique assistindo tudo isso para não se alimentar de coisas ruins com o pai, né? E o importante é que, assim, existe uma grande confusão entre os advogados, entre a população, a própria internet, do modo geral, ela não é uma fonte segura de pesquisa no que tange à questão de direito de família, porque existe muitas interpretações e informações equivocadas. Mas a gente precisa deixar claro as punições. O pai que não paga pensão, cabe prisão ou cabe penhora. O pai tem direito à visita, tem também a possibilidade de uma guarda compartilhada ou a possibilidade também da guarda. Aquele que tem a guarda, que impossibilita o filho de ter contato com um outro genitor, pode praticar alienação parental e perder a guarda. Então, a gente precisa analisar essas dinâmicas. Nós temos o dispositivo do 249 também, que é uma forma de punição pecuniária. Aquele que abandona moralmente o filho, apenas, às vezes, só paga a pensão e não quer mais saber do filho. Temos a possibilidade de uma reparação civil através do abandono afetivo. Claro que existe uma discussão muito gigante no STJ, se até que ponto isso é válido. Eu nunca tive contato com o filho. É válido o abandono afetivo? Tem um entendimento no STJ que o abandono afetivo só se dá pela ruptura. Entre aspas, eles entendem que só aquele que exerceu o papel de pai pode praticar o abandono. Aquele que nunca foi pai presente não poderia. Então, existem várias divergências e várias interpretações que ainda não consolidadas no STJ. Mas, de regra, existe hoje uma corrente muito forte no Brasil que pai não é aquele apenas que paga a despesa, mas é aquele também que cuida do cidadão, no modo geral, em todos os seus aspectos. Perfeito, 10h58, muito bem esclarecida essa parte aí, essa parte aí sobre o abandono afetivo, né, doutor? Tem mais uma pergunta da Rose aqui do centro de Balneário Camboriú. Doutor, bom dia. Posso privar meu filho de ter contato com parentes do meu ex-marido? Essa situação entra de novo naquela dinâmica da alienação que a mãe pratica, né? Porque muitas vezes a mãe ela se separa do pai, mas eu não gosto da sogra, eu não gosto do tio. Nós temos que pensar que essa questão do convívio familiar, ele se estende aos parentes do pai, ao avô, à avó, aos tios. Então, assim, essa recusa de deixar a criança ter contato com os parentes, ela tem que vir de um fundamento. Olha, eu não quero ir no tio. Peraí, por que tu não quer ir no tio? Quais são os motivos? Existe um abuso? Existe algum risco, uma ameaça? Não, não existe. A simples recusa da mãe, eu entendo nesses casos, é que a mãe está se valendo do poder dela de guarda para limitar o acesso dessa criança ao convívio familiar com o pai. E automaticamente o que ela faz com isso? Ela vai limitar essa criança à sensação familiar da mãe. E a criança começa a ficar cada vez mais distante do pai e da sua família e da história da família, do convívio com a família. E isso não é sadio e eu entendo que também não é legal. E que cabe aí todas as medidas judiciais do advogado, junto com o seu cliente, para buscar uma solução para o caso, porque a mãe não pode privar a criança desse convívio sem que haja um fundamento. Muito bem. Agora 10h59, chegando às últimas perguntas do Dr. Cássio, nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, doutor. É possível, essa é a Rosângela aqui de Camboriú, é possível, doutor, trocar o nome do genitor pelo padrasto na hipótese de abandono afetivo, na comprovação? Sim, isso é bem moderno, na verdade. Assim, o que está acontecendo? Nós temos alguns casos que a mulher se relaciona, às vezes uma noite só, acaba engravidando, o pai não é um pai presente, um pai biológico, né, não é um pai presente. Isso 2, 3 anos depois, ela acaba conhecendo um novo homem, um novo relacionamento, e este acaba adotando essa criança como se fosse sua, assume o papel de pai. Assume mesmo, né, assume a responsabilidade, ele se identifica como pai e ele exerce esse papel como pai. Perfeito. Existe hoje precedentes já dentro do Tribunal Brasileiro de que há possibilidade, sim, desse pai não biológico postular
o reconhecimento e o registro do seu nome na certidão de nascimento, inclusive com a possibilidade de retirada do pai biológico, se assim comprovado que ele não tem interesse, que ele não tem participação e uma eventual constatação também de abandono afetivo. Mas assim, é algo novo, não temos ainda... E complexo, né, doutor? Complexo, também, né? porque eu entendo que a retirada do nome do pai biológico depende de contraditório, ou, na melhor das hipóteses, da aceitação dele, ele concorda com a retirada do seu nome, mas para todos os efeitos vai ter que ter o contraditório, vai ter que ser analisado de que forma aquilo é benéfico para a criança. Porque o pai vai contestar também, né, doutor? Exatamente. Vai dizer, não, eu pago pensão, é aquele pai, né? Pago pensão. Opa, exatamente. não é suficiente também, né? Não é sobre isso, exatamente. Até que ponto tu pode vir me tirar? Não, não é assim. Vamos analisar com bastante cautela, até porque no meu ponto de vista, o mais assertivo seria o reconhecimento de duplicidade de paternidade. Legal, né? E não a retirada de um. Porque nós temos também os efeitos hereditários, né? Esse pai que, por mais que não foi um pai afetivo, talvez ele deixe um patrimônio para essa criança e com a retirada do nome da certidão de nascimento, o quanto que isso vai impactar. Então, eu penso que talvez a duplicidade seria mais adequado. Mas existe no tribunal hoje algumas decisões nesse sentido de retirada do pai biológico e inclusão do pai padrasto para fins legais. Como nós falamos, essa parte é complexa e é difícil até para o próprio juiz ali determinar, né, doutor? Porque envolve não só o pai, né, o genitor, mas sim também toda a família, né? Todo o parentesco, né? É uma situação delicada, né? Porque tu vai quebrar o vínculo total com aquela família, entre de tudo. Então, assim, é muito importante analisar com bastante cautela. Eu trago esse exemplo para esta pergunta, a fim de esclarecer que é possível. Mas eu tenho a minha interpretação pessoal que talvez o mais assertivo seria a duplicidade de paternidade e não a exclusão de um pai, porque eu prefiro sempre a hipótese de mais é melhor do que menos. Exatamente. Além de ser bem contextualizado isso, né, doutor? 11 horas e 3 minutos, doutor. Vou agradecendo, porque na TV passa muito rápido o tempo, o senhor sabe disso, né? Já é da casa. E o tema hoje foi muito abrangente, muito bacana demais. Acredito que esclareceu a dúvida de muitos pais, né? Que estão por aí, né? E também de muitas mães e famílias, porque o assunto foi abrangente não só para os pais, para as mães, mas também para toda a família. Obrigado mesmo por ter vindo nessa sexta-feira, doutor Cássio. As suas considerações aí, por favor. Perfeito. Inicialmente, Adilson, eu que agradeço a oportunidade de sempre estar aqui contigo. Facilita muito a nossa conversa, a forma como tu trabalha. É recíproco, doutor. Agradeço a todos a oportunidade, espero estar contribuindo. Sempre falo que a gente não detém o conhecimento todo, mas tenta passar pelo menos um pouquinho que a gente aprende no dia a dia, para que todos consigam resolver as suas situações pessoais com mais facilidade. Maravilha, doutor Cássio, hoje aqui nos estúdios da TVC Panorama, ampliando as informações a respeito, né, desse tema tão abrangente que é o direito da família, direito civil. Vamos para um breve intervalo comercial e depois do comercial nós voltamos com as matérias policiais que movimentaram a nossa região de Balneário Camboriú e Camboriú, porque teve uma garota de programa que foi morta, assassinada, ela e mais um morador de rua aqui em Balneário Camboriú. Essas coisas acontecem aqui na nossa região. É um instante só depois do comercial.